Qual seria a sua reação se, no meio de uma tempestade assustadora, visse uma figura calma e serena caminhando em sua direção sobre as ondas violentas? O medo nos faria questionar a sanidade de nossa própria visão? Ou o desespero nos faria aceitar o impossível? Esta é a cena que se desenrola no 4º capítulo do livro de Mateus, um dos milagres mais famosos e enigmáticos de Jesus, sua caminhada sobre as águas. Longe de ser apenas um espetáculo de poder divino, este evento é uma profunda lição sobre fé, medo e a natureza humana, revelando verdades atemporais sobre a confiança em Deus e os desafios que enfrentamos na vida. Mas antes de começar o vídeo de hoje, já deixe o seu like aqui embaixo para ajudar o canal a crescer. E se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Combinado? Então vamos lá. A cena começa logo após um dos momentos mais marcantes do ministério de Jesus. Ele acabara de alimentar uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes. Era um milagre de provisão espetacular, uma demonstração de seu poder e compaixão que deixou todos admirados. Após a refeição, a multidão, saciada e impressionada, queria proclamá-lo rei à força. João 6,15. Mas Jesus, cujo reino não era deste mundo, sabia que sua missão era de natureza espiritual e não política. Ele precisava de um momento de solidão para orar e se reconectar com o Pai. Por isso, ele obrigou seus discípulos a entrarem no barco e irem para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele despedia a multidão. Essa palavra, obrigou, é forte e sugere uma urgência, talvez para evitar que os discípulos fossem arrastados pelo fervor da multidão. Os discípulos, obedecendo a ordem do mestre, partem. Era noite. O mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré, era famoso por suas mudanças repentinas de humor. Encaixado entre colinas, o lago era propenso a ventos fortes que desciam das montanhas, criando tempestades súbitas e violentas. Era um lugar familiar para muitos dos discípulos, pescadores experientes que conheciam os perigos daquelas águas. No entanto, a experiência não os protegia. Enquanto Jesus se retirava para a montanha para orar, o barco dos discípulos lutava contra as ondas. O relato de Marcos 6,48 adiciona um detalhe crucial. Ele os viu lutando para remar, porque o vento lhes era contrário. Mesmo distante, Jesus os observava. Ele não os abandonou mesmo em seu momento de oração. Esta é uma imagem poderosa. O Filho de Deus, no pico da montanha, em comunhão com o Pai, mas com seus olhos fixos nos seus amados seguidores, enfrentando a fúria dos elementos. A tempestade não era apenas um evento natural, era uma metáfora para as dificuldades e provações que os discípulos enfrentariam em sua jornada de fé. As horas se arrastam. O barco, a muitas milhas da terra e sacudido pelas ondas, estava no auge da luta. Era a 4ª vigília da noite, que corresponderia a um horário entre 3 e 6 horas da manhã. A escuridão da noite era total, e o vento e as ondas batiam com força implacável. O medo, sem dúvida, tomava conta de seus corações. Eles haviam visto Jesus realizar milagres, curar enfermos, expulsar demônios e acalmar uma tempestade anterior, Mateus 8:23-27. No entanto, naquele momento, a realidade imediata da tempestade ofuscava a lembrança de seu poder. Foi então que o inimaginável aconteceu. Na escuridão da noite, em meio ao caos da tempestade, eles veem uma figura se aproximando, caminhando sobre a água. O pânico se instala. Eles gritam, não de alegria ou alívio, mas de puro terror. "É um fantasma!" eles exclamam. A mente humana, confrontada com o impossível, busca uma explicação racional, ou pelo menos uma explicação que se encaixe em sua compreensão do mundo. Um fantasma era uma possibilidade mais crível do que um homem andando sobre o mar. Mas a voz que se seguiu não era de um espírito, mas de um amigo. "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." As palavras de Jesus ecoam sobre as águas, penetrando o medo e a escuridão. "Sou eu", no original grego, ego em mim, é a mesma expressão que Deus usou para se revelar a Moisés na sarça ardente.
Eu sou. É uma declaração de divindade, uma reafirmação de sua identidade e poder. E ao ouvir a voz, a primeira reação de Pedro é impulsiva, apaixonada e cheia de fé. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. A resposta de Jesus é um simples, mas profundo vem. Esta única palavra é um convite para o impossível. É um convite à confiança total. E Pedro, movido por uma fé genuína, embora imperfeita, sai do barco. Ele coloca seus pés sobre as ondas agitadas e, milagrosamente, a superfície da água se torna sólida sob seus pés. Por um breve e glorioso momento, Pedro caminha sobre a água em direção a Jesus. Esse momento de Pedro é um dos mais fascinantes de toda a Bíblia. Ele é o único homem a caminhar sobre as águas além de Jesus. E sua caminhada não durou muito, mas foi real. Ele conseguiu. E o que o fez parar? O relato de Mateus é direto. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou dizendo: Senhor, me salva! Pedro desviou os olhos de Jesus e se concentrou nas circunstâncias. Ele sentiu o vento. Ele viu as ondas. O medo dominou e a fé, que o mantinha, vacilou. Quando ele começou a afundar, seu grito não foi de desespero, mas de socorro e de reconhecimento de quem era a fonte de seu poder. Jesus, imediatamente, estende a mão e o segura. Sua repreensão é gentil, mas incisiva. Homem de pouca fé, por que duvidaste? As palavras de Jesus a Pedro não são um julgamento, mas uma constatação. A fé de Pedro não desapareceu. Ela simplesmente se tornou pequena demais para superar o medo que o vento e as ondas criaram. O medo é o antídoto da fé. Quando o medo assume o controle, ele esmaga a fé, levando-nos a afundar. A repreensão de Jesus a Pedro não foi por ele ter saído do barco, mas por ele ter tirado os olhos do Senhor. A verdadeira lição aqui é que nossa fé deve estar ancorada em Jesus e não nas circunstâncias. Assim que Jesus e Pedro entram no barco, o vento cessa. A tempestade se acalma instantaneamente. Este milagre, assim como o da tempestade anterior, demonstra o total domínio de Jesus sobre a natureza. Mas o impacto é ainda maior nos discípulos. Eles que haviam visto tantos milagres, agora veem algo que os leva a uma nova dimensão de entendimento. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus, eles exclamam, curvando-se diante dele em adoração. Eles não apenas viram Jesus fazer algo impossível, eles o viram em meio à escuridão e ao terror, demonstrando seu poder e identidade. Este é um momento de revelação crucial para os discípulos. A fé deles é fortalecida não apenas pelo poder de Jesus, mas por sua presença em meio à tempestade. Outros relatos bíblicos ecoam a mesma lição de confiar em Deus em meio às dificuldades. No livro de Gênesis, José é traído por seus irmãos, vendido como escravo, injustamente preso, mas em todas as circunstâncias, o Senhor estava com José. Sua história é um testemunho de que Deus está conosco, mesmo quando as circunstâncias são esmagadoras. Da mesma forma, no livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se recusam a adorar a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Eles são jogados na fornalha ardente, mas não se queimam. O rei, atônito, vê um quarto homem no fogo que se assemelha a um filho dos deuses. A presença de Deus, mesmo no meio do fogo, os protegeu. A história de Pedro é uma versão pessoal e íntima dessas narrativas de fé. A tempestade não desapareceu até que Jesus entrasse no barco com Pedro, mas a presença de Jesus foi suficiente para superar o medo e o perigo. A história da caminhada de Jesus sobre as águas é, portanto, muito mais do que um espetáculo de poder. É uma lição profunda sobre a nossa própria jornada de fé. A história de Jesus andando sobre as águas nos ensina várias lições atemporais e poderosas. Primeiramente, ela nos lembra que a nossa jornada de fé será cheia de tempestades.
A vida cristã não é uma navegação calma em águas tranquilas. Haverá ventos contrários, ondas violentas e momentos de escuridão. O fato de os discípulos estarem em apuros, mesmo fazendo a vontade de Jesus, nos mostra que a obediência não nos isenta de problemas. As dificuldades e os desafios são parte integrante da nossa jornada. Em segundo lugar, a história nos ensina sobre a presença de Jesus em nossas tempestades. Embora Jesus estivesse fisicamente ausente no início da tormenta, ele não estava inconsciente do que os discípulos enfrentavam. Ele os viu lutando. Da mesma forma, mesmo quando nos sentimos sozinhos e abandonados em nossas dificuldades, Jesus está sempre ciente de nossa situação. Ele se aproxima de nós no meio da escuridão, oferecendo-nos a sua presença e o seu socorro. Ele é o nosso socorro presente na angústia. A terceira e mais crucial lição é sobre o poder do medo e a importância de manter o foco em Jesus. A experiência de Pedro é um espelho para a nossa própria fé. Quando olhamos para as circunstâncias, para o tamanho do nosso problema, para a força do vento e para a violência das ondas, o medo nos domina e começamos a afundar. A fé, por sua vez, não é a ausência de medo, mas a ação de confiar em Jesus mesmo com medo. O milagre de caminhar sobre as águas foi possível para Pedro apenas enquanto ele manteve os olhos fixos em Jesus. Assim que ele desviou o olhar, sua fé vacilou. Esta é a lição central. A nossa capacidade de superar o impossível não reside em nossa própria força, mas na nossa conexão e foco inabaláveis em Cristo. Ele é a única rocha que não afunda. Finalmente, a história nos mostra a graça e a compaixão de Jesus. Quando Pedro começou a afundar e clamou por ajuda, Jesus não o repreendeu por sua falta de fé antes de estender a mão. Ele o salvou primeiro. Ele o segurou e só depois o questionou gentilmente. Esta é a natureza do nosso Senhor. Ele está sempre pronto para nos resgatar, mesmo quando falhamos em nossa fé. Ele é o nosso Salvador. Ele não nos julga em nossa fraqueza, mas nos levanta com sua mão poderosa. O fim da tempestade simboliza a paz que ele traz para as nossas vidas, mostrando que com ele o caos se transforma em calma. A adoração dos discípulos no final é a resposta apropriada a uma revelação tão profunda do poder e da identidade de Jesus. Que esta história nos inspire a enfrentar nossas tempestades com coragem, sabendo que Jesus caminha em nossa direção, nos chamando para fora do barco de nosso conforto e medo. Que a nossa fé não seja medida pela ausência de problemas, mas pela nossa capacidade de manter os olhos fixos nele, o autor e consumador da nossa fé. Que o nosso grito de socorro seja sempre: Senhor, me salva, e que tenhamos a certeza de que Ele estenderá a mão. Que a graça e o amor de Jesus nos fortaleçam em todos os momentos e que possamos viver com a paz que só Ele pode dar. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o coração e a mente de cada um de nós. Que a nossa fé seja um farol de esperança em meio às tempestades da vida. Amém.